De todos os jogadores que já pisaram em uma quadra de basquete, Michael Jordan é de longe o mais temível e o mais vingativo de todos. Os jogadores que disputaram com Jordan sabiam, se você irritasse ele, pode acreditar, ele viria atrás de você. Meu nome é Vinícius, se ajeita aí na cadeira que eu vou te contar algumas das melhores histórias de vingança do Jordan, e também momentos em que o Jordan fez o seu nome ser respeitado. Ao contrário do que todo mundo pensa, o Michael Jordan tinha sim muitos amigos que eram jogadores da NBA. Ele não era só um cara que criava rivalidade com todo mundo. Muitas vezes, inclusive, você via ele jogando golfe, saindo pra fumar charuto e esse tipo de coisa com esses amigos jogadores. Mas essas amizades do Jordan não pareciam agradar o treinador do Knicks na época, o Van Gundy. O Van Gundy disse que o Jordan só se aproximava desses jogadores para adquirir a confiança deles e para que eles pensassem que ele era amigo deles, mas que na hora do jogo, o Jordan destruiria fisicamente e moralmente todos esses, entre aspas, amigos. His way is to befriend them, to soften them up, make them feel like he cares about them, and then he goes out there and physically tries to destroy them. E detalhe, o Van Gundy deu essas declarações um dia antes do jogo entre o Knicks e Bulls. Então, obviamente, essa fala dele foi parar em todos os jornais de Chicago. E foi aí que o Jordan ficou sabendo dessa história. E sem sombra de dúvidas, aquilo deu uma motivação extra para o Jordan entrar em quadra e destruir o time do Van Gundy. Era dia 21 de janeiro de 1997 e o Knicks estava visitando o Bulls em Chicago. Era hora do Jordan calar a boca do Van Gundy e mostrar para ele a razão pelo qual não se irrita uma lenda sem ter consequências. Jordan gets his first of the night. Randy Brown kicks it out to Jordan for three. Another wide open shot for Michael Jordan. He's scoring a ton of points and he's not having to work very hard for him. Jordan now has 51. And he is... Praticamente toda cesta que o Jordan fazia, ele olhava para o banco do Knicks procurando Van Gundy, com um sorriso sarcástico no rosto. Ele acabou o jogo com incríveis 51 pontos. Ele foi imparável naquela noite de janeiro. Dizem que assim que acabou o jogo, ele correu pelos túneis que levam até o vestiário, procurando pelo Van Gundy. Tudo isso enquanto ele gritava e xingava o treinador. Foi aí que o Van Gundy recuou e quis mudar o que ele disse um dia antes. Regret saying some of the things throughout the course of the week about Michael Jordan. I didn't say anything this week about it. E agora você deve estar pensando, nenhum treinador nunca mais vai falar nada ou vai desafiar o Jordan de novo. Não. Errado. Aparentemente os treinadores dos anos 90 não estavam nem aí. Eles gostavam mesmo era do puro suco do trash talk. E para piorar a situação, essa história que eu vou te contar agora aconteceu somente algumas semanas depois dessa história do Jordan e do Van Gundy. Eu tô falando da vez que o treinador George Karl acusou o Jordan de estar virando Nutella. Segundo o próprio Karl, que na época era o treinador dos Supersonics, o Jordan estava se recusando a ir em direção à cesta por medo de se machucar. E ele ainda completou dizendo que o Jordan tinha virado basicamente um arremessador. E piorando a situação dele, o Karl disse que o Jordan tinha mudado totalmente o estilo de jogo dele, e que o Jordan não conseguia mais voar em direção à cesta para enterrar a bola. Tudo isso para se proteger porque, segundo o Karl, a carreira do Jordan estava chegando ao fim. E grande parte dessa fala dele é porque ele estava magoado pelo fato de que o Bulls do Jordan tinha eliminado o time dele nas finais da temporada anterior. Então ele estava com dor de cotovelo. E você acha que o Jordan deixou isso quieto? No dia 11 de fevereiro de 1997, a vingança do Jordan veio. Ao invés de cair na armadilha armada pelo George Karl, o Michael fez exatamente aquilo que o Karl tinha acusado ele de fazer. Ele só arremessou a bola. Ele estava on fire, acertando uma atrás da outra. Até arremessou uma bola do meio da quadra, bem na frente do George Karl. Cross the midcourt line. Michael Jordan from midcourt. E ele continuou arremessando a bola a noite toda, acertando a maioria delas, fazendo que o George Karl se sentisse um idiota pelo que ele tinha falado. Chegou um ponto que estava ficando ridículo. As pessoas na plateia e os narradores já estavam começando a ficar com dó do treinador dos Supersonics. O Michael terminou aquela partida com 45 pontos. Agora, pulando um pouco dos treinadores, vamos falar desse jogador do Utah Jazz que, com certeza, de todos, foi o maior prejudicado depois de ter tentado humilhar o Jordan. O ano era 1994 e o Jordan estava na pausa dele da NBA. Como vocês sabem, ele foi jogar beisebol nessa época. Então, certa noite, ele estava na academia treinando com seu preparador de beisebol e deu de cara com Brian Russell, que era jogador do Utah Jazz. O Russell não fez igual uma pessoa normal ao se apresentar para alguém. Ele desafiou diretamente o Jordan. Por que você se aposentou? Por que você saiu? Eu queria muito ter tido a chance de te marcar, porque eu sei que eu consigo te parar. O Jordan só riu e ignorou, como se não tivesse afetado ele de nenhuma forma. Mas o Jordan iria fazer o Brian Russell se lembrar dessas palavras da pior forma. Em 1996, o Jordan estava de volta na NBA. E estava ciente que quando jogasse contra o Jazz, o Russell estaria lá. Quando eles finalmente se encontraram, antes de subir a bola, ele se virou para o Russell e disse:
Se lembra de 1994, você está prestes a receber a sua chance. Pointer here. Oh, what a move by yes! Got a right, little left. What a show, and they love it here in Utah. 22 for Jordan, and we're tied at 51. Watch Michael's move. Watch this. Whoop! Where'd he go? Oh, poor Brian Russell, that broke his ankle. E foi assim por muito tempo. Toda vez que os dois se enfrentavam, o Jordan fazia questão de duelar com o Russell. E obviamente, ele sempre levava a melhor. E 2 anos depois, nas finais de 1998, o Jordan finalizaria o Russell de vez. Eles tinham acabado de roubar a bola do Karl Malone, e estava tudo alinhado para aquilo que seria o 6º campeonato do Jordan. E adivinha quem estava lá para marcar o Jordan? Exatamente o Brian Russell. O campeonato de 1998 da NBA estava entre o Jordan e o Russell. O resto é história. Vocês já sabem ou devem imaginar o que aconteceu. A cesta mais icônica da carreira do Jordan saiu depois dele ter humilhado Brian Russell. Isso é karma em seu mais perfeito estado. Tem certos jogadores que é melhor simplesmente deixar quieto. O Jordan é um perfeito exemplo disso.